Então, nós vamos buscando acalmar nossos corações, nos desconectando de tudo aquilo que prendeu a nossa atenção durante o dia de hoje. Vamos elevando o nosso pensamento, o nosso espírito, para podermos entrar em contato com os mentores deste trabalho. Vamos abraçando inicialmente o nosso espírito protetor, este irmão que nos acompanha desde o início da nossa encarnação, nos protegendo e orientando em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos agradecer aos espíritos amigos que fazem a proteção e a limpeza do ambiente do nosso lar, de todo este trabalho, impedindo assim que espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar o nosso encontro. Nós vamos nos ligando a todos os mentores deste trabalho, que nos auxiliam na compreensão dos conceitos que iremos conversar, que nos ajudam a receber tudo aquilo que necessitamos para o nosso fortalecimento e equilíbrio físico, espiritual e emocional. Nós vamos elevando ainda mais o nosso pensamento. E vamos chegando às paragens de Maria, a mãe de Jesus, que nos recebe carinhosamente, derramando sobre nós todo o seu amor, que nos fortalece e equilibra. Pedimos a Maria que nos encaminhe até o nosso Mestre Jesus. E à frente de Jesus, nós vamos agradecendo a todos os ensinamentos que Ele nos deixou, todos os exemplos que nos guiam nos dias de hoje. Que possamos compreender todo este ensinamento e colocarmos em prática na nossa vida. Jesus nos leva até a frente de nosso Pai. E nós nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos. Pedimos ao nosso Pai que ilumine nossos caminhos, nos dando força e sabedoria para vencermos todos os desafios que aparecerem na nossa vida. Pedimos ao Pai que receba a nossa prece, que nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos sair do encontro de hoje melhores do que quando entramos. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Vocês também. Tudo bem com vocês? Como é que Sim. passaram a semana? Melhor agora. Ah, Hoje, fiquei bem. oi? Hoje eu estou melhor do que os outros dias. Que bom, que bom. Refrescou aí onde que vocês estão? Aqui deu uma refrescada boa agora à noite. Tá batendo uma brisazinha. É. Então tá bom, vamos lá. Vamos falar de alguma coisa hoje. Oh, pera um pouquinho só. Falta a Juliana, Gabriel.
Vamos falar de uma coisa hoje que a gente praticamente não fala quando a gente se encontra, né? De autoconhecimento e felicidade. Deixa eu ver só que a Juliana tá, tá aqui com a gente. Acho que ela não quer Já entrar. vinha, Juliana. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então vamos falar autoconhecimento e felicidade. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Quem falou isso foi André Luiz. Aquele que se conhece está mais próximo da felicidade do que aquele que ignora a si mesmo. Nossas atitudes geralmente são tomadas a partir do nosso mundo interior. Conhecer a própria complexidade, os anseios mais profundos, os medos mais secretos, os conflitos ainda pendentes, poderá nos levar a escolhas mais sensatas e, por consequência, a resultados melhores. Reservemos diariamente alguns minutos para esse mergulho interior, revisitando as ocorrências mais significativas do dia, examinando como agimos e por que agimos dessa ou daquela maneira. O autoconhecimento nos mostrará quem de fato somos, o que nem sempre coincide com o que aparentamos ser. Inevitavelmente, nossa imagem sofrerá um ajuste. Ela se tornará mais real, provavelmente menor do que aquela que imaginávamos ter. Segundo Carl Jung, concluiremos que somos menos bons do que imaginávamos ou gostaríamos de ser. O estudo de nós mesmos mostrará que temos algumas virtudes consolidadas, mas que ainda é grande a circunferência do nosso ego, o que explicará, por exemplo, nosso comportamento autoritário, prepotente, individualista, vaidoso, briguento, invejoso, maledicente, ganancioso, ciumento, e o quanto tudo isso faz sofrer a nós mesmos e aos que conosco convivem. Por experiência própria, posso afirmar que tais constatações são incômodas e talvez dolorosas, mas são libertadoras, pois o que mais nos faz sofrer, segundo Contardo Caligares, talvez seja justamente a relevância excessiva que atribuímos à nossa presença no mundo. Por meio do autoconhecimento, a humildade começará a surgir, pois acredito que abdicaremos do trono da pessoa mais importante do mundo, não pretenderemos mais ser o centro do universo. Isso nos proporcionará um grande alívio, pois já não mais seremos movidos pelos desejos megalomaníacos, pelo perfeccionismo que tanto nos tortura, pela falta de aceitação da nossa condição humana. Compreenderemos também que por detrás das máscaras máscaras do egocentrismo havia apenas uma criança interior ferida que estava vivendo com medo e, portanto, sem amor, e que compensava essa falta com a necessidade de sentir superior e melhor do que os outros, pelo exercício imoderado do poder, da riqueza, da subjugação do outro. O autoconhecimento fará com que atendamos às necessidades legítimas da nossa alma por meios saudáveis e criativos, o que trará paz ao nosso coração e relacionamentos construtivos. Aí começará aquela felicidade boa e gostosa. A gente sempre fala de autoconhecimento aqui, né? Mas a gente nunca pensou por que esse autoconhecimento é tão importante para nós, não é verdade? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso daí. Eu queria, no final das contas, eu queria conversar a respeito sobre isso. A respeito disso. Eu não queria falar a respeito disso. Vocês entenderam a diferença? Então, por favor, participem. Legal. Vamos lá, primeira frase, a frase de André Luiz. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. O que vocês acham aí da afirmação de que sem humildade é impossível ser feliz? Tudo isso?
Não acham? Uma pessoa arrogante é difícil de conviver com ela, né? É É, complicado uma pessoa arrogante. mas só que a gente está falando da gente, né? Assim, eu tô falando, veja, você colocou a frase, a humildade é Aham. impossível. Eu estou falando em relação à pessoa. Eu não me considero uma pessoa arrogante, mas eu estou falando de uma forma generalizada. Então, mas a gente Eu, vamos fazer um olhar para nós mesmos, né? A gente se julga humilde? Eu me julgo. Boa pergunta. Eu me julgo. Eu acho que eu não sou uma pessoa Qual, arrogante, qual é a nem. característica de uma pessoa que é humilde? Eu acho que é uma pessoa simples, que não se impõe para os outros, não quer ser melhor que os outros. Eu acho que é uma pessoa que trata as pessoas de igual para igual. Legal. Mais ou menos isso mesmo. E por que que sendo humilde a gente é mais feliz? porque você não vê necessidade de tantas coisas materiais para se realizar. A gente não. Viver na simplicidade você consegue ser feliz. Na simplicidade. Tem muita gente que não tem nada, muita pessoa simples, humilde, não tem nada, é muito mais feliz do que uma pessoa que possa morar, às vezes, num lugar maravilhoso, com tudo, e dentro dela está infeliz. Mas a humildade, ela não tem a ver com a quantidade de posses que tem a pessoa, né? A humildade, ela tem a ver com o estado de espírito que a pessoa tem, de não querer É, se impor em relação aos outros. Oi, Silviane, é, pode falar. eu ia falar isso. Eu acho que quando você é humilde, é mais fácil você se envolver com as pessoas à sua volta. Você consegue É. lidar melhor. Mas eu vou te falar assim, às vezes, eu tento ser o mais simples e humilde possível, mas às vezes, com algumas pessoas, você acaba tendo que se impor e acaba sendo arrogante, grosseira, sei lá qual é o termo que a gente E- leva. Eu não consigo ser 100% o que eu gostaria, mas com certeza, quando a gente é humilde e trata com outras pessoas que é igual a nesse sentimento, você se sente muito mais à vontade, né? Você se sente mais leve. Então, mas eu que escutando vocês falarem aí, né? Humildade. A humildade é um estado de espírito, tá? Não é Sim. alguma coisa que você, não é uma atitude exterior, é um estado de espírito. Mas algumas pessoas te tiram desse estado de espírito com facilidade. Então, mas se a gente se tira a gente do estado de espírito, significa que a gente ainda não é, Então, isso que eu não estou está falando. sob Não, controle, entendeu? E aí que está o ponto disso que André Luiz falou, porque ele falou assim, ó, sem humildade é impossível ser feliz. Então, se a gente ainda não é humilde, porque a gente precisa estar o tempo inteiro se controlando para não se impor, para não ser arrogante, porque isso está dentro da gente. E é por isso que a gente não é feliz. Porque se a gente está sob controle, está controlando esse estado de ser, não está no isso, coração. isso acaba causando infelicidade para a gente. Por exemplo, você falou aí, Silviane. Ah, não, porque tem algumas pessoas que tiram a gente do sério e a gente acaba tendo que se impor, não é verdade? Quando É, você se impõe, você já tem aquela ideia de que a humildade é um caminho bom, certo? aham, Quando você tem que se impor porque a outra pessoa te obrigou a isso, vamos falar, te obrigou, mas a obrigação não existe, né? A gente é, faz porque a gente quer. A gente, no final das contas, a gente acaba entrando em conflito com a gente mesmo. é. E aí é que vem a infelicidade. Toda vez que a gente está em conflito, o que a gente faz está em conflito com o que a gente é ou o que a gente quer ser, a gente entra num momento de infelicidade. Então, Verdade. uma pessoa humilde,
ela não se impõe, ela Ela, não quer provar o seu ponto de vista, não é verdade? Mas ela não quer não porque ela está se controlando, porque ela é assim. E olha, gente, é difícil encontrar pessoa assim nesse planeta, tá? Todos nós temos esse sentimento aí de arrogância. Quando a gente fala que não é arrogante, em algum momento a gente é. A sim. gente é, né? A gente não tem. A gente pode ser que considere que a gente não tenha esse sentimento de arrogância o tempo inteiro, não faz parte do nosso ser, 100%. no, É. É, a no gente nosso ser no dia a dia. Mas de vez em né? quando a gente se impõe, a gente arroga para nós o direito de fazer as coisas, não é isso? Então, toda vez Sim. que isso acontece, a gente depois que passa o fato ou o relacionamento, a gente se sente mal. E se É, sentir mal significa estar infeliz. Então, é, a humildade é o caminho para a felicidade. Infelizmente, a humildade, às vezes, a gente acha que humildade é abaixar a cabeça quando alguém fala, sabe? E abaixar a cabeça quando alguém fala é um ato exterior. Não é um ato interior. A humildade está dentro de nós. E quando ela está dentro de nós, ela se manifesta de formas diferentes para o mundo, né? como assim? Eu não entendi. Então, se a humildade estiver dentro de nós, não é que a gente vá se calar para o outro, a gente simplesmente não liga, não aceita aquilo como um desaforo, uma arrogância da outra parte, não se sente É, na é aquilo hora. que a gente já vem conversando há algum tempo, né? É, o que o outro faz, quem dá a cor somos nós, não é isso? Ah, Se a pessoa não está nos machucando fisicamente, a gente não tem necessidade de se defender. A gente não confia em Deus? E isso, Uhum. eu não se defender de coração, faz parte da humildade. Vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo não se defender de coração? É aquela defesa que você não precisa pensar, eu não vou me defender porque eu aprendi lá no acolhimento de amor que eu não preciso me defender. Não, você não precisa pensar nisso, simplesmente você se coloca, a pessoa fala e você fala assim, tá bom. você não sente nada, só. O que você pode, às vezes, dependendo do que a pessoa está falando, é sentir compaixão pela pessoa, porque você está percebendo que ela é uma pessoa infeliz, não é verdade? Yeah. Mas é, tem que vir Não de dar o poder que dentro ela para quer, fora. Oi, Silviane, pode falar. não dar o poder que ela quer ter sobre nós, né? Simplesmente. Olha, até pensar sobre isso demonstra que a gente ainda não tem a humildade dentro de nós. Né? Porque se a pessoa quiser se impor sobre nós vamos aceitar ou não aquela imposição. Entendeu? O que ela faz é o problema dela. O que a gente faz é o problema nosso. Você entende? Então, toda vez que no relacionamento com as pessoas a gente tiver que pensar para fazer, significa que aquilo ainda não faz parte do coração, ainda está no reino mental. Tudo bem? Entendi. Isso é difícil. Eu estou Muito. pensando nisso mesmo. É difícil, E tem umas né? pessoas que tornam o que é de pior em você. Mas não é problema delas. É. Eu gostei do da Silviana. É, Fazer mas cara de paisagem, né? Fazer cara de paisagem. você sabe, às vezes, quando você sabe aquele dia que você acorda zen, sabe? Nada está te Ainda afetando. não sei o que Aí vem uma pessoa te impor alguma coisa. Aí, como você está zen, você olha para ela e fica em silêncio, porque não está te afetando, né? Aí é o dia que a pessoa fica mais nervosa com você, né? Porque sabe como é que é? Se você não reage, não atingiu o objetivo dela. E é isso aí. E é isso mesmo, sabe? A gente não deve dar motivo para intriga. E às vezes responder a esse motivo, né? Eu só queria fazer uma pergunta aqui. Nós falamos bastante de humildade, né?
Queria perguntar para vocês, o que é felicidade? É um estado É um estado de de espírito? felicidade. E o que nos causa felicidade? Uma paz interior é um bom motivo para se sentir feliz ultimamente. Como é que é? Quem está no estado de paz interior é feliz. Começa por aí já. Tá em paz consigo mesma já está ótimo. Já é uma felicidade. Legal. Alguém gostaria de falar alguma coisa a mais? Sabe que eu percebo? Eu causo medo nas pessoas. É verdade, não, porque na semana passada, quando a gente saiu da trabalho de radiações, tava aquele negócio, a Valéria não parava de falar. Hoje ela tá quietinha, quietinha, quietinha. Meu coisa, eu fiquei quieta, É? Por quê? porque você desligou meu microfone. Eu falei, acho que não é para eu falar hoje. Não desliguei. Aí eu Às falei, vezes acho é que não é pra falar hoje. interferência. É que às vezes começa a vir barulho de fundo, aí o Gabriel. Bom, de qualquer forma, a felicidade, quando a gente pensa em felicidade, ela não está eh, no lado externo da gente, tá? Certo, ele Oi. tá desativado automático. Porque eu Não é. desativo. Talvez, talvez é o Gabriel que esteja desligando, porque está dando um retorno. Ah, entendi. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas quando você precisar falar, você liga o microfone e fala, tá bom? É, a felicidade, todo mundo quando pensa em felicidade, desculpa, não vou generalizar, né? A maior parte das pessoas, quando pensa em felicidade, ela olha para fora, né? Felicidade é ter uma casa, felicidade é ter um carro, felicidade é não passar fome, não é isso? Mas no final, a felicidade que realmente importa para nós é aquela que está dentro da gente. É aquilo que a Solange falou, paz de espírito, sabe? Sabe, aquele que está num momento zen. Então, nesse momento, você está envolvido de uma atmosfera que te traz a felicidade. Infelizmente, isso não é constante no nosso planeta, né? A gente consegue atingir esse momento durante poucos períodos do nosso dia. E logo depois a gente volta a cair a tropeçar nos nossos próprios problemas, né? Vamos lá. Aquele que se conhece está mais próximo da felicidade do que aquele que ignora a si mesmo. Por que isso, hein? Por que é que quem se conhece está mais próximo da felicidade? Porque ele consegue trabalhar suas mazelas, os seus defeitos. Seria isso? Porque a gente ainda não conseguiu adquirir essa essência. Vamos combinar que Não. a gente não conseguiu. Estamos É, trabalhando, mas é passinho de formiguinha. E aí você bem sabe, anda 3, volta 2. Infelizmente, esse Mas um objetivo nosso a dia, gente está olhando de binóculo ainda, né? Está muito longe da pois gente, é. né? Mas, de qualquer forma, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber na gente aquilo que nos leva a não sermos humildes, né? E aí, depois que a gente começa a conhecer isso, né? Não ser humilde, ser arrogante, todas as mazelas que a gente tem. E aí, quando a gente percebe isso, a gente começa a trabalhar para modificar isso dentro da gente. Aqueles que querem, né? Aqueles que acham que deve acontecer isso, né? Olha bem o que eu estou falando, a gente começa a trabalhar, não é que a gente vai mudar. A gente começa a trabalhar para mudar, porque isso é um trabalho de longa data, tá? E como a gente começa a trabalhar para mudar isso, a gente começa a tirar da gente aquilo que nos torna infeliz. E é por isso que isso nos leva mais próximo da felicidade, né? Vocês sabem por que é que em alguns momentos você fica infeliz? Vocês já pensaram nisso? Já. Já. Quando você. Vou tentar colocar o meu raciocínio.
Quando você pensa que você está num patamar que você não está, e aí você viu que você caiu, que você está. Aí você se sente muito infeliz. Muito, muito, muito. Eu estou nesse estágio. Atualmente, estou começando a voltar, estou trabalhando para voltar, mas foi bem doído. Esse Eu, tombinho que eu tomei aí foi bem doído. Então essa página aqui é para você, né, Solange? Totalmente, pra mim, totalmente. eu Oi, também acho que eu dei um grande retrocesso. Eu também acho que eu dei um grande retrocesso esse, esses últimos tempos. Esse último mês, De eu 2 acho que eu meses para cá, retrocedi muito. eu também percebi. olha, o que eu posso falar para vocês, está escrito aqui nesse texto, mas eu vou dar um spoiler aí, né? No final das contas, a gente não retrocede, né? É que a gente achava que tinha dado o passo, mas a gente só É, tinha tirado o pé do chão, né? Eu acho que a gente está reconhecendo agora o que já está dentro da gente que não é muito E, bom, né? Está ali é. guardadinho, e aí agora com o estudo, enfim, a gente está começando a olhar e falar, ai, E ai. mexe. E está mexendo Acho que é muito, normal. É um muito. reconhecimento, eu entendo isso, tá? Ó, eu faço isso, olha, eu faço aquilo. É. é, Achei que eu era e- melhor, enfim. Aí tem que Uhum. fazer esse trabalho, né? Bom, se eu já estou reconhecendo, já tá bom, né? Agora eu tenho que melhorar só. Eu penso assim, né? Mas mexe bastante isso daí. Bastante. no A Acho que, final, gente se acho que é natural, né? Eu acho que o mais importante é a gente saber, ó, não tá legal isso aí, eu tenho que é, Trabalhar. no trabalhar, final né? das contas, o que acontece é que a gente idealiza a gente de uma forma onde que a gente quer chegar, e por ver a gente daquela forma, a gente acha que já está lá, né? Na verdade, como diz o texto, na verdade a gente não idealiza a gente de uma forma que a gente quer chegar. A gente se idealiza maior Do do que que, é. na verdade, a E, gente é. então, mas é isso mesmo. Quando a gente idealiza a forma que a gente quer chegar, significa que a gente não está lá ainda, né? Mas a gente fica olhando e aí a gente começa a controlar os nossos impulsos Mente. para ser daquela forma, né? E aí a gente, durante um certo tempo, a gente consegue manter os impulsos sob controle, não é verdade? Hum, E aí a gente fala assim, cheguei lá, mas a gente está controlando ainda, a gente não saiu do lugar ainda, mas a gente percebeu que precisa mudar e está se controlando, né? Então, a gente precisa separar aonde a gente quer chegar de aonde a gente está. E a distância é a transformação que a gente precisa fazer, não é verdade? Então, todo mundo cai nessa pegadinha de se ver melhor do que realmente é. E isso realmente causa infelicidade. Outras coisas causam infelicidade, né? As coisas que estão ao nosso redor nos causam muita infelicidade. Aquilo que a gente quer conquistar materialmente não consegue. E aí, por que que causa infelicidade isso? Por falta de aceitação, né? Aceitação, aceitar aquilo que está programado para a gente fazer. Não estou falando quando a falta de aceitação que a gente não deve, que a gente deve parar de lutar porque aquilo não é nosso. Não, às vezes o treinamento nosso é justamente a perseverança. Tem que continuar tentando, sabe? Até eu mudar de objetivo ou conquistar aquilo que você quer. O que a gente não pode é se martirizar por não ter conquistado ainda, né? Legal. Vamos lá. Nossas atitudes, geralmente, são tomadas a partir do nosso mundo interior. Isso é verdade? sim. Sim, sim. Na verdade, somente aquelas que estão sob controle não vêm do nosso mundo interior. Vêm do nosso mundo mental. Vocês concordam com isso? Pensa bem.
Quem toma a decisão é o meu interior. Quem toma a decisão é o meu inconsciente, tá? Então, tudo que me afeta, o que eu tenho dentro de mim como espírito, é o que prevalece sobre tudo, tá? Só que aí você fala assim, tá bom, as suas vidas inteiras, você, para não ser prejudicado, você aprendeu que você tinha que responder na mesma moeda, tá bom? Vamos imaginar isso, tá? Então, interiormente, você tem, eu preciso responder na mesma moeda, tá bom? Então, o meu ser é assim. Então, vem do meu interior responder na mesma moeda. E aí, depois de um certo tempo fazendo acolhimento de amor, participando do Pingo de Luz, né, tal, você vai assim, não posso responder na mesma moeda, né? Isso não é legal. Então, eu vou me controlar. Então, o seu impulso é responder na mesma moeda. O seu interior é assim. Mas, como você está sob controle, você faz assim, você segura a boca, enche a boca de água, né, conta até 10 e não responde na mesma moeda. Esse é o seu mundo mental, não é o seu mundo interior. Ele só vai ser seu mundo interior quando você treinar isso o suficiente e o seu inconsciente acreditar que responder na mesma moeda não vale a pena. Vocês entenderam? Entendi. Então é por isso que fala aqui, ó, nossas atitudes geralmente são tomadas a partir do nosso mundo interior. As nossas atitudes são assim, né? Infelizmente, quando a gente começa a transformação, esse mundo interior fala muito rápido, muito alto. Então, a gente cai muitas vezes e dá a impressão de que a gente deu passo para trás. Mas não deu passo para trás. A gente está no caminho, a gente está treinando, a gente está trabalhando isso. Nós estamos andando numa esteira, né? Na verdade, Na verdade, a gente não está numa esteira. A gente está subindo a escada rolante que desce, tá bom? Enquanto a gente tem energia, Uhum. a gente consegue andar mais rápido que os degraus, a gente está subindo. Aí tem um dia, daquele dia que você se cansou de se controlar, o que acontece? A escada rolante te leva para baixo de novo. Desce. Entendeu? Então, esteira é legal, porque esteira você pula fora, né? Na escada rolante, ou você está andando nela, ou não me tá, né? veio, não me Bem ocorreu a assim. escada rolante. E você viu que a escada rolante, a gente está querendo subir na escada rolante e ela está descendo, né? Porque ela nos leva sempre para baixo, né? É. Então, é isso. A nossa renovação interior, ela é complexa, sabe? A gente fala assim, não, eu vou treinar, não, porque eu aprendi isso nessa vida. Não, a gente não aprendeu isso nessa vida. A gente vem É com muito isso difícil. há muitas encarnações. Isso faz parte do nosso íntimo, do nosso espírito. Por isso que a transformação é tão difícil. O que a gente não pode é desistir. A gente tem que perseverar, desde que a gente acha que isso é importante para nós, é claro, né? Porque você fala assim, essa encarnação eu não vou conseguir, vou deixar para lá. Tá bom, você vai sofrer tudo na próxima encarnação, sei lá em que planeta, mas vai passar por tudo Sabe isso, Deus onde, né? né? Então vamos lá. Conhecer a própria complexidade, os anseios mais profundos, os medos mais secretos, os conflitos ainda pendentes, poderá nos levar às escolhas mais sensatas e, por consequência, a resultados melhores. A gente sabe o quanto complexo que a gente é. Não. A gente está começando a descobrir isso, né? É. Isso causa para a gente uma dificuldade ainda maior, né? A gente sabe quais são os nossos anseios mais profundos? Eu vou falar o que todo mundo está passando na cabeça aí. O meu anseio é de ser um espírito melhor. Isso é filosofia, tá bom, gente? Meus anseios, aquilo que está lá no fundo, o que que me move? O que que me move nessa vida, sabe? Muitas vezes a gente vai ver que isso ainda está ligado às coisas externas, às coisas exteriores, às coisas materiais. E aí a gente começa a trabalhar esse lado espiritual e entra em conflito, né? Então, por exemplo, meu anseio é
Agora estou tentando transformar meu anseio para ser as coisas espirituais. Aí, de repente, tem o acolhimento de amor e surge, por exemplo, alguém te convida para ir no shopping, tá bom? Eu sei que hoje em dia vocês vão falar, não vou no shopping, né? Mas tem pessoas que vão assim, caramba, vou no shopping ou participo do acolhimento de amor? Olha o conflito dos anseios. O mundo exterior ou o mundo interior? Entendendo o que é anseio? Uhum. Vamos ver outra coisa aqui. Onde que eu estava? Os medos mais secretos. A gente sabe do que tem medo? Sabe? Alguns, Algum. alguns sim. Então, esse daí você já descobriu, mas e os mais secretos? É secreto, ainda não cheguei nele ainda. É esses que a gente precisa descobrir. Sabe por quê? Esses medos secretos faz com que o ego nos defenda, para que esses medos não se tornem realidade, tá? Nem posso imaginar quais sejam. Então, o que acontece? A gente, no nosso dia a dia, nós temos um medo que nós não conhecemos, tá? Aí, de repente, alguma situação desperta aquele medo. E o nosso ego fala assim, se defende porque a coisa tá feia. E aí, a gente mete os pés pelas mãos. Vocês entenderam? É por isso que é importante a gente estar sempre se analisando, né? Quando a gente mete os pés pelas mãos, o que a gente precisa fazer? Depois que passou tudo, que a coisa já está feita, consolidada, você fala assim: meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Né? Qual que é o sentimento que eu tenho dentro de mim que me fez sentir isso? Que medo que eu tenho que eu reagir tão violentamente a isso? Aí a gente vai descobrir os nossos medos secretos. Conflitos ainda pendentes. Quais são os nossos conflitos pendentes? Não sei. Nós temos conflitos? Sim. Quais são? De repente, no acolhimento de amor, no estudo, numa leitura, numa palestra, num vídeo no YouTube, você escuta alguém falando que você precisa agir de determinada forma. Aí você até acredita no que a pessoa falou, mas lá dentro você fala assim, mas isso não é legal para mim. Ah, mas foi Jesus que falou para ser dessa forma. Mas eu acho que isso não... Caramba, se Está eu fiz... cortando a sua voz. Peraí. Melhorou? Melhorou. E aí, então, Acho que sim. você fala assim, pô, mas Jesus falou isso, mas se eu fizer isso, as pessoas vão abusar de mim. Aí você entra em conflito daquilo que você sabe que é bom, porque o que Jesus fala é bom, e daquilo que você procura ser. Não é verdade? Esses conflitos nos causam infelicidade também. Vamos lá, que mais onde que estamos aqui, tá? E a gente trabalhando tudo isso, né, descobrindo isso dentro da gente, aí é o que está falando aqui, poderá nos levar a escolhas mais sensatas. Sabe, muitas coisas que a gente faz e que nos levam à infelicidade, à dificuldade de relacionamento, se a gente for pensar bem, a gente fala assim, puxa vida, isso aí foi simplesmente orgulho, né? E causou uma infelicidade tão grande, eu briguei com Deus e todo mundo e não precisava ter feito isso. Não é verdade? Então São a as gente tem nossas más escolhas, né? más escolhas. Então, Identificando o que nos leva a fazer essas más escolhas, a gente consegue tomar escolhas diferentes, nem que seja por controle de início. Sabe? Mas mesmo controlando, você vai se sentir feliz por ter feito aquela escolha e aquela escolha foi boa, não é isso? E aí, essa felicidade fala lá pro nosso inconsciente, ó, tá vendo? Agindo dessa forma é bom, olha como você tá feliz. Aí o consciente fala assim, puxa, não é verdade? É bom mesmo. Mas
ele é teimoso, sabe? O inconsciente é teimoso. Enquanto você não mudar isso completamente dentro de você, de vez em quando ele vai ter esses impulsos de a gente tomar decisões diferentes. Pode do pijama ou foi do que eu lavei? Oi? Simone? Eu não entendi o que você falou, Simone. Eu acho que só o microfone ficou aberto. Então vamos continuar. A gente conhece, então, o nosso íntimo e sabemos por que que nós reagimos de determinada forma? Acho que não. Às vezes a gente age, sei lá, por impulso. Por, Aí por que faz, impulso ou, gente. ou porque os nossos sentimentos do nosso homem mais velho lá se É, sobrepõem a É, gente? Não é sei. isso aí. É porque ele tá no nosso, é o nosso íntimo, né? Que é. É o comanda nosso as nossas. inconsciente. Nosso E inconsciente. é isso aí. E ele comanda as nossas atitudes se a gente não tiver vigilante. Entendeu? É denso esse negócio aí, não é não? Muito. É muito denso Me isso. vem um pensamento agora que eu não consigo não falar, mas eu vou falar. Fala. Me vem um pensamento agora que eu já sei que é totalmente errado. Que eu não posso querer matar meu homem velho, mas eu tenho que fazer as pazes com ele. Parece que esse homem velho é uma pedra no nosso sapato. Fala sério. É verdade. Não é não? Mas só que a gente não pode Oxe, ficar brabo com ele, tá bom? Porque o nosso homem pois velho é é. que nos trouxe até aqui. É, Tô isso é aqui bom e pensando, é, caramba, que difícil. É bom e é ruim, né? É bom, é enfim. bom e é ruim. É É aquilo lá, bom tá ruim, mas tá bom, né? de melhora, mas é Uhum. ruim o que ele ainda não melhorou e que fica E- cutucando a gente, né? Fazendo a gente. Então, a gente não vai conseguir matar o homem velho. Sabe por quê? Matar o homem velho significa matar o que nós somos. É. Não, eu falei, eu já sei que a gente já passou por aqui essa fala, que a gente não pode matar, que a gente tem que fazer as pazes com ele. Mas eu falei, Isso. caramba, difícil isso. Na É realidade, o que a gente complicado. precisa fazer é educar o homem velho. É, Trazer uma sim. nova educação para ele. Porque só assim a gente vai ser diferente. A gente não vai se livrar dele. Vamos lá. É, uma pergunta que eu vou fazer para vocês. A gente tem o hábito de reservar um momento do nosso dia, alguns minutos, para mergulhar dentro desse nosso interior, Meu para a não. gente revisitar Cinco as minutos, às ocorrências. vezes. Oi? Às vezes, uns 5 minutos, uns 10 minutos do carro, que eu estou sozinha, aí vai. Mas no resto do dia, estou sempre na correria, na agitação. Difícil eu me voltar para mim mesma. Mas também assim, né? A gente precisa. É ótimo se a gente tivesse o hábito de a gente, a cada escolha que a gente faz na vida, a gente já fazer essa revisão, né? Mas a gente não consegue, porque às vezes uma escolha é emendada na outra e quando a gente viu, acabou o dia. Mas pelo menos na hora de dormir, depois que a gente faz as nossas orações, ou seja, a gente já está um pouco mais elevado do que passou o dia inteiro, né? A gente perder alguns minutos, perder não, desculpa, investir, né? Porque perder a gente não ganha, mas a gente investir alguns minutos para pensar naquilo que a gente fez no dia e aquilo que a gente julgar que não foi muito legal, pensar o porquê que a gente fez daquela forma, né? E quando a gente fala por que a gente fez daquela forma, não adianta pensar naquilo que o outro fez. A gente precisa olhar o que nos motivou a reagir daquela forma, mas não olhando para o outro, olhando para nós. Ah, não, a pessoa falou e me feriu. O problema não é a pessoa falar, o problema é por que que eu me senti ferido. Vocês entenderam a diferença? Aham. É aí que mora a coisa. Geralmente, a gente, quando vai fazer essa análise e ainda está envolvido
por toda a emoção, o sentimento que cercou aquela coisa, a gente vai pensar no outro. É normal, porque a gente é louco para transferir os nossos problemas para os outros, né? Mas a partir do momento que a gente faz a nossa oração à noite, a gente começa a pensar, a gente já tem capacidade de falar assim, por que que eu me senti ferido com isso que a pessoa falou? Ou Ô, com o que a pessoa Sérgio, fez? Oi? deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, se alguém fala alguma coisa para mim, então, como você colocou agora, se eu me sinto ferida, eu estou dando o tom para aquilo que ela colocou. Isso. O tom de agressão. Na verdade, o tom de agressão. Na verdade, ela então não me feriu, eu que me senti ferida por ela. Isso, é isso aí. Ela pode até ter tido a intenção de te ferir, tá? Mas na questão Aí moral, você só se fere se você quiser. eu que dei importância para aquilo que ela me fez Isso, para mim, isso. valor. E- Eu que di- di- valorizei o que ela me falou. Isso. Diferente da agressão física, né? Agressão física você precisa se defender, certo? Mas Nossa, tá trovejando aqui. eu escutei, eu falei assim, E nossa senhora, também, bastante. Eu fui fechar a janela agora. Gente, é, Então, Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. Do que a Solange acabou de falar. Por exemplo, o meu marido ele tem uma canoa, então ele saiu daqui de casa, era 5h40 da manhã e foi fazer 3 passeios. 6h20, quando eu estava nas vibrações, ele ligou perguntando se eu não podia encontrar com ele lá no Canal 6 para tomar um chopp no Burgman. Eu uhum, falei que não, porque eu tinha um acolhimento. E eu também não aham, queria sair hoje de casa. Eu queria descansar, amanhã eu tenho que acordar cedo. E aí agora já são 9h17. aham, Esse monte de chuva. Ele não foi buscar minha enteada ainda. Eu não sei onde ele tá. Isso daí já me dá uma raiva. entendi. Quando ele abrir essa porta, eu vou voar em cima dele, entendeu? E você tá Então, falando sobre isso. Por quê? Porque, tipo, vai chegar molhado, ela vai chegar com sono, amanhã tem que acordar cedo. E aí foi o que você falou. Quem tá se sentindo agredida sou eu. Porque, tipo, uhum. ele vai chegar super de boa. Tipo, tá bom, se ela não for amanhã de manhã, eu me responsabilizo. Mas eu fico me sentindo bem, bem com burburinhos aqui dentro. Olha, E ele não podia ter terminado a canoa e vindo pra casa? Por que que parou pra tomar o show? na realidade, cada um vai lidar com esse tipo de coisa da sua forma. Cada um tem a sua própria receita para lidar com esse tipo de coisa. Às vezes, a forma de lidar é voar no pescoço, que nem você falou, né? Mas a gente, aí você, depois, né, quando você for dormir, você escutou aqui, né? Então, Você vai pensar os 5 minutos e você fala assim, puxa, eu não devia exatamente. ter voado no Desejo pescoço dele. perfeito. Por Uhum. que que eu voei? Por que que eu me Uhum. senti ofendida? Uhum. E aí tem Porque ele várias não fez o que eu quis. Pode ser isso. É. Ou então você pode estar se sentindo pressionado em deixar de fazer aquilo que você quer para ir buscar a sua enteada. Sei lá, Sim. a gente pode elencar um Sim, monte de coisa entendi. aqui, entendeu? Entendi. Mas aí, Uhum. é, sabe, é um pensamento racional, tá bom, gente? Isso é um Uhum. pensamento racional. E é o Uhum. tipo de pensamento que a gente precisa ter quando a gente vai fazer essa autoanálise, né? Para buscar esse autoconhecimento. Isso é buscar o autoconhecimento, né? Então, Uhum. pensamento racional. E aí, nesse momento, você pode pensar: puxa, tá bom, eu não devia ter voado no pescoço dele, né? Mas o que que eu devia ter feito? Aí você vai pensar, o Uhum. passado, todo aquele sentimento, aquela pressão, você vai pensar assim: poxa, eu podia ter tomado 2 decisões na minha vida. Ou parava de assistir o acolhimento e ia buscar a enteada, certo? Exatamente. Eu tomei uma decisão, eu estou me prejudicando por isso? Sim, porque eu não estou fazendo o que eu quero, mas eu amo a minha enteada e Exatamente. eu quero trazer ela para casa, tá? Eu não estou dizendo que você não ama, Entendi. não é Não nada entendi. disso, é Uhum. escolha. Ou você vai falar assim: tá bom, a enteada, eu amo ela, mas
a família precisa trabalhar dentro de suas responsabilidades. Então, é responsabilidade dele. Da próxima vez, eu não vou dar atenção a isso e eu vou continuar ligado no acolhimento de amor. Não são as duas opções que você tem? Sim. A partir do momento que você voar no pescoço dele, o que vai acontecer? Perde Vai a razão. derrubar a harmonia do seu lar. E Sim. qualquer razão que você tenha, você vai perder. Não é verdade? Eu vou perder. Uhum. Então, você vê, esse raciocínio, e eu estou dizendo, é um raciocínio que E é um talvez raciocínio rápido, né? Porque você tem que tomar esse raciocínio muito rápido. Porque eu, graças a Deus, estou aqui conversando com vocês e tal. Mas se eu Aham. estivesse sozinho, a minha cabeça ia estar borbulhando, Você já borbulhando, estava andando para borbulhando. lá e para cá no apartamento, né? Exatamente. Esperando ele chegar, entendeu? Então, mas então, o raciocínio tem que ser Aí isso rápido. entra a minha infelicidade, que é o que você tinha Isso. acabado de falar. Mas, de qualquer forma, o que você está falando para mim é o seguinte: você ainda está no reino mental. Isso Sim, não virou sim, interno, então isso é controle. É por isso que é isso, tão difícil. É por isso sim, que vira e mexe e você voa no pescoço dele. Por quê? sim, Porque você ainda não conseguiu achar dentro de você qual que é o sentimento que você precisa trabalhar ou qual que é a característica que você precisa trabalhar para evitar que você faça isso de novo. Entendeu? entendi. Então, é, e essa é a coisa mais difícil que tem. Porque a Uhum, gente vai achar um monte de desculpa para a gente lá dentro. uhum, Entendeu? O que a gente precisa é achar aquilo que não dá para desculpar, entendeu? E aí sim, tentar transformar. Então, é justamente o que você falou, é justamente o que a gente está falando aqui, né? Não está no seu interior ainda. A sua personalidade ainda pede para que você tome uma atitude violenta, vamos dizer assim. uhum, uhum, E é isso que você precisa buscar trabalhar dentro de você para que não seja mais dessa forma. Entendeu? uhum, entendi. Até o momento que você fala assim, ele vai chegar e falar assim, puxa, você não podia ter ido buscar a enteada? Uhum. Aí você vai falar assim, não era você Nossa, que tinha nem... responsabilidade? É, Você não estava andando de caiaque? Entendeu? é. Então é assim, mas desde que você fale tudo isso de uma forma amorosa, né? Com Uhum, humildade. Aí que tá, sim, não abaixar a cabeça para tudo, é entrar em diálogo para chegar numa melhor situação, tá bom? solução, situação. Tá. Esclareceu? Sim, Legal. É bem diferente do que a gente falava quando estava na escola, né, não, Valéria? é muito diferente. Bom, então a gente é prudente para nós reservarmos um período no nosso dia para a gente fazer uma análise daquilo que aconteceu conosco. O- eu diria que o ideal é fazer isso quando a gente está para ir dormir, né? A gente vai, a gente faz uma oração, e a gente tem como rever o dia inteiro. Mas eu também faço isso que a Solange falou. Quando eu estou dirigindo, eu vou vendo aquilo que está me apertando o coração e fico pensando por que aquilo está acontecendo comigo, para tentar descobrir o que eu preciso transformar em mim para não ter esse aperto no coração, né? Legal. Ah, tá bom. Então, nem sempre a gente tem esse período no final do dia para fazer. Como é que vocês fazem, então, para se autoconhecerem? Esse momento que eu te falei, ficar pensando, não dá para ficar me olhando no retrovisor, mas eu fico só trabalhando mentalmente. Ou Só. senão eu tiro um dia da semana para só fazer estudo, conhecimento, pensar nas coisas que eu fiz da semana. Geralmente é de domingo Legal. que eu consigo. E é importante a gente fazer isso, né? Vamos continuando. O autoconhecimento nos mostrará quem de fato somos. Aí que mora o perigo, hein? Hum. E que nem sempre coincide com o que aparentamos ser. Isso é verdade? É Verdade. aquilo que eu falei, né? É, a gente sempre está num pedestal maior do que a gente está realmente, né? Inevitavelmente, nossa imagem sofrerá um ajuste. Ela se tornará mais real.
provavelmente menor do que aquela que imaginávamos ter. Segundo Carl Jung, concluiremos que somos menos bons do que imaginávamos ou gostaríamos de ser. Bom, acho que nem precisa perguntar, né? A gente já começou a perceber que nós não somos exatamente o que achamos ser? Uhum. Já. Acho que nos frustra e Então. nos põe para trás. Ó, nós não andamos para trás, tá Não. bom? A Simplesmente nós gente não evoluiu. somos aquilo que nós imaginamos ser, né? E aí dá É, essa impressão de que a gente andou para trás, né? Não é verdade? é, nos dá a sensação, né? É. É que nem quando você pega um ônibus, né? Você pega o ônibus, vai para trabalhar, aí você dá aquela fechada nos olhos, assim, dá aquela cochilada no ônibus, né? Do pão. Aí, de repente, dá aquela balançada, você acorda de olho fechado e fala assim, ai, caramba, você está voltando para casa, né? Já estou quase chegando em casa, estou na esquina tal. Aí você abre o olho, ixi, não chegou nem na metade do caminho ainda. Aí dá aquela, sabe, você pensa que você está num lugar, mas você não está ainda, né? Dá aquela tristeza. Como é que vocês se sentem com relação a isso, né? A Solange não vale, ela já falou, tá bom? Como é que vocês se sentem com relação a isso, de vocês perceberem que não são aquilo que vocês imaginavam ser? Pode falar, Solange, eu falei brincando, se você quiser expor mais alguma. É o que eu disse, a gente se sente frustrada, né? Decepcionada É o que a que Suzane falou, a gente se frustra, se sente triste, infeliz. Eu experimentei esses últimos dias essa sensação assim. Quando eu me vi nesse quadro que eu imaginava estar e que não estou, e que eu fiquei muito triste, me frustrei, chorei. Eu sei que esse livro que a gente está estudando está mexendo muito comigo, muito, muito. Minha cabeça está um turbilhão, assim, sabe? Eu tenho as coisas para fazer aqui em casa, mas quando eu não estou fazendo. Primeiro que eu já não assisto mais televisão, né? Porque eu não assisto mais. Tá Uhum. vendo? Aos pouquinhos a gente vai mudando. Né? Meu marido estava vendo um filme horroroso agora aqui à tarde, e você sabe que eu estava lendo? Iniciação Espírita. Eu peguei aquele livro que você deu aula para a gente e estava Aham. lendo as leis para tentar rememorizar. Quer dizer, mas assim, é muito complicado. Os sentimentos estão aflorando muito. É muito, É, muito difícil. é, eu aprendi que em determinados momentos da nossa vida, a gente precisa se dar o direito de passar por esses momentos aí de trevas mentais, né? Vamos falar dessa forma, né? Só que a gente precisa trabalhar isso dentro de nós o quanto antes. Porque se persistir esse momento, ele acaba virando depressão, né? O que a gente precisa é achar felicidade dentro da nossa vida, mesmo com tudo isso que está acontecendo. E a felicidade ela vai acontecer quando a gente entrar no próximo parágrafo aqui. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. O estudo de nós mesmos mostrará que temos algumas virtudes consolidadas, mas que ainda é grande a circunferência do nosso ego, o que explicará, por exemplo, nosso comportamento autoritário, prepotente, individualista, vaidoso, briguento, invejoso, maledicente, ganancioso, ciumento, e o quanto tudo isso faz sofrer a nós mesmos e aos que conosco convivem. Então, o que a gente precisa, no momento em que a gente descobre que a gente não é a última bolacha do pacote, né? A gente não é a cereja do bolo. O que a gente precisa fazer é buscar essas virtudes que tem dentro da gente. Porque elas vão nos fazer felizes. Ah, e que virtudes? A gente precisa descobrir. A gente precisa olhar Uhum. para as virtudes, trabalhar essas virtudes, fortalecer essas virtudes. E isso nos tira do buraco, porque a gente vê que é virtuoso, e ser virtuoso nos traz felicidade. Entendeu?
infelizmente, nós fomos treinados a olhar somente a parte ruim das coisas. Não é verdade? É. Só as partes ruins. Vamos olhar as partes boas também, sabe? Ah, mas que parte boa que eu posso olhar se eu estou tentando me modificar e de repente eu vejo que eu não mudei nada? A parte boa é que você está tentando se modificar. E a gente achou que seria uma coisa fácil, a gente acha que é tranquilo a modificação, a autotransformação. Não é, gente, é a coisa mais difícil que existe. É a coisa mais difícil que existe. Olha, imagina a gente como se fosse uma máquina, tá bom? Cheio de engrenagem, tá? Então, as coisas que acontecem conosco é uma engrenagem. Quando você vira aquela engrenagem, vira uma engrenagem lá dentro do nosso, que é a nossa reação, tá? É engrenagem. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar essas engrenagens. E a gente consegue mudar isso de forma fácil? Não, a gente não conhece as engrenagens que nos movem. E é isso que está pedindo aqui o nosso texto de hoje. Autoconhecimento. Conhecer essas engrenagens. Tirar aquela engrenagem e pôr outra para ter uma reação diferente. Tá bom? Uma pergunta. Quando a gente faz a autoanálise, a gente consegue enxergar essas virtudes dentro da gente? Difícil. A gente Do meu não é de tudo jeito. tão ruinzinho assim. A gente tem Olha, olha, qualidade. é assim, a nossa postura corporal fala mais do que está dentro do nosso coração, É. o que a gente fala pela boca, né? Olha só como eu vi algumas coisas aqui, né? Vocês conseguem achar essas virtudes entre vocês? Não sabe nem se sim, nem se não. A gente não vê. A gente não vê. Sabe? E às vezes a própria virtude está naquele momento que você parou para se enxergar. Já é uma virtude. Antigamente vocês paravam para se enxergar, antes de vocês conhecerem tudo isso, vocês paravam para se Não, enxergar? Não. Não. Já não é um não. passo, então? É. Sim. Olha a felicidade. Sabe? Eu não estou querendo aqui passar a mão na cabeça de vocês e falar assim, não, vocês são boazinhas já. Como é que era, Leda? Como é que. Está Já estão melhorzinho. melhorzinhas, né? Melhorzinha, melhorzinha. Não estou falando isso, não estou querendo passar a mão na cabeça de vocês e falar assim, não, já está tudo bem. Não é isso. O que eu estou falando é o seguinte, não está tão mal quanto vocês estão falando. Vocês estão melhores. Sabe? E o que vocês estão de melhores, vocês já falaram para mim nesse encontro e nem perceberam que falaram. Não é verdade? Preste atenção, pensa um pouco no que vocês já falaram hoje, e vê o que de bom que as transformações que vocês já conseguiram e que vocês nem percebem quando falam. Ó, autoanálise, medita no que fez, já está deixando de ver coisas que promovem vibrações mais baixas. Não é verdade? Tudo isso são tijolos que a gente vai colocando, é a base que nós vamos fazendo para o nosso crescimento espiritual. Sem isso, a gente vai continuar vivenciando as coisas da forma que a gente vivenciou até o momento. Tudo bem? Uhum. Vamos lá. Por experiência própria, posso afirmar que tais constatações são incômodas e talvez dolorosas. É verdade isso? É. Muito. Mas são libertadores. Mas são libertadoras, pois o que mais nos faz sofrer, segundo contar do Caligares, acho que é Conrado, viu? Caligares, talvez seja justamente a relevância excessiva que atribuímos à nossa presença no mundo. A gente atribui a nós uma importância muito grande, né? Importância. Ó, vou falar uma coisa aqui para Sim. vocês. Quero que ninguém entre em depressão, tá bom? Dentro do nosso lar,
nós podemos nos sentir importantes, não é verdade? Uhum. Alguma coisa a gente faz no nosso lar. No nosso trabalho, nossa importância já diminui um pouco, não é verdade? Porque tem mais um monte de gente que faz o trabalho. Na nossa cidade, muitas vezes nós somos até imperceptíveis. E se pensarmos ainda no nosso estado, no nosso país, no nosso continente, no nosso planeta, no sistema solar, na galáxia, no universo, qual que é a nossa importância? Um grão de areia. Mas a gente é o átomo que existe dentro do grão de areia, não é verdade? Então, por que que a gente se sente tão importante? Chico Xavier falava que ele era um cisco, não é verdade? E a gente se sente tão importante, sabe? O que a gente fala tem que ser mais importante do que o outro fala. Então a gente se dá uma importância muito maior do que aquela que nós realmente temos para o mundo externo, não é verdade? Sim. Quando a gente fala importância dessa forma, sabe o que a gente está fazendo? A gente está se comparando ao outro, não é verdade? Então, se eu sou importante, eu sou mais importante que o outro. Não é isso? Sim. Uhum. O que a gente precisa perceber é que a gente precisa ser importante para nós mesmos. Eu tenho que ser importante para mim. Não é verdade? Se eu não for importante para mim, como é que eu vou ser importante para o outro? A gente se Exato. valoriza? A gente se valoriza? Sim, Mesmo? Não. sim. Então por que que a Por gente que fica não? tão infeliz quando a gente descobre que não deu o passo que a gente achava que tinha dado? Peraí. Vamos tentar colocar essa explicação. Me valorizo pelo lado pessoal, no sentido material. Agora, nessa parte espiritual, é que está complicado, está E- difícil. Aí Então, nessa parte, aí não é, está dando muito certo ainda não. é justamente aquilo que eu estou querendo dizer. A gente dá valor É, muito grande para o lado externo, para o lado material. Mas para o lado interno, a gente não dá o valor tão grande. Porque nós temos ainda esse fazer. valor interno. Não é verdade? Nós não temos Sim, esse valor? Sim, tem. sim. Sim, sim. Nós somos valorosos, gente. Olha o que a gente pode trazer para o mundo com a caridade que a gente pode fazer. E isso é porque nós temos esse valor dentro de nós. Não é verdade? Uhum. São as virtudes que eu falei agora há pouco. Nós somos importantes, tá? Isso a gente pode afirmar. Só que a gente não é tão importante como a gente imaginava ser, não é verdade? Uhum. Para o mundo. Mas para nós, temos que ser cada vez mais importantes. Cada vez mais valorizar o que nós somos e o que nós pretendemos da nossa vida. Tá bom? Por meio do autoconhecimento, a humildade começará a surgir, pois acredito que abdicaremos do trono da pessoa mais importante do mundo, não pretenderemos mais ser o centro do universo. Isso proporcionará um grande alívio, pois já não mais seremos movidos pelos desejos megalomaníacos, pelo perfeccionismo que tanto nos tortura, pela falta de aceitação da nossa condição humana. É aí que está, né? Quando começamos a entender quem realmente somos e que não somos ainda quem pensávamos ser, nós, aos poucos, nós vamos nos colocando no nosso devido lugar. Aí aquela pressão de sermos aquilo que nós projetamos deixa de ter a força que a gente tinha, que deixa de ter a força que tinha anteriormente, não é verdade? Então a gente vai se autoconhecendo,
A gente vai se colocando no devido lugar. O que significa? Não exigir, não exigir que a gente seja alguma coisa que a gente ainda não é. Não é verdade? Isso vai desenvolvendo a humildade dentro da gente. Porque eu estou sabendo, eu estou descobrindo quem eu sou. Né? Aqui fala aí da desejos megalomaníacos. A gente tem desejo megalomaníaco? Hã? Uhum. Eu acho que desligou o microfone, o alto-falante aqui. Eu vou fazer a pergunta, deixa eu ligar o alto-falante aqui. Deixa eu fazer a Sei te pergunta de novo. A responder. gente tem desejo megalomaníaco? Não. Não sei te responder. Eu posso dizer que sim. Uhum. Quer Dá um ver? exemplo. Quando a gente quer ser aquilo que a gente não pode ser Ah, ainda. Hum. Não é um desejo megalomaníaco? eu achava que era mais ligado a coisas materiais. Também. Mas o material está para fora, né? O para fora é reflexo do que a gente tem dentro. Então, quando a gente tem um desejo megalomaníaco, a gente está querendo ser mais do que a gente pode ser nesse momento. Até das Ah, coisas materiais. Eu vou comprar uma mansão para mim. Ixi, Maria, mal consigo ter essa casa. Não é verdade? Né? Eu vou comprar aquele carro, eu vou comprar um carro elétrico todo cheio de tecnologia. Oxe, mal consigo ter um Fuquinha. Não é verdade? Esse é o desejo megalomaníaco externo, que é influenciado por aquilo que a gente tem internamente, porque a gente quer parecer mais do que realmente é. Tudo bem? Então a gente tem desejo megalomaníaco. Alguém aqui é perfeccionista? Eu. Vou Não, fazer uma pergunta de forma nem um diferente. Quem não é Eu sou. perfeccionista? Todo mundo tem um pouco, né? todo Oi? mundo é um Acho que acredito que todo mundo tem um pouco Todo de mundo tem um pouco. Lembrando, em algum. perfeccionista, deixar de ser perfeccionista não é deixar de buscar a perfeição, tá? Uhum. Deixar de ser perfeccionista é você deixar de se punir por não ser perfeito. Tudo bem? tudo. Legal. E ser perfeccionista causa tortura na gente? Sim. Às vezes sim. Sempre Às que, vezes para sim, não é mim também às vezes só. mínimo. Não, para Só mim não é causa sempre. tortura quando eu sou perfeccionista, né? Quando eu não sou, eu não sou. Exatamente. Causa tortura. As mínimas coisas. Vamos ver outra coisa que ele falou aqui. A gente aceita a nossa condição humana? O que Não. significa aceitar a condição humana? Do aceitar jeito que a nossas gente é, imperfeições. Aceitar que a gente erra, né? É, é Tem um ditado que diz, né, que errar é humano. não, Permanecer no erro é burrice, não é isso? diz que sim. Se a gente, se é verdade isso, começa falando que a gente é humano, a gente erra porque é humano. Então, por que a gente não aceita isso? Por que a gente não aceita que, por mais que a gente queira estar naquele papel que a gente idealizou para a gente comete o erro e aquele papel está muito longe ainda? Por que a gente não pode aceitar isso? Porque a gente é perfeccionista. Oi? Que foi, Porque a Solane? gente é perfeccionista. A gente é perfeccionista. A gente se pune por não ser perfeito. E a gente devia E se pune aceitar que também não é quando perfeito. comete o erro, né? E quando comete o erro também, se pune, se pune, se Sim. pune, se pune. Fica Primeiro pega se todos os culpa. chicotes coloridos e vai se chicoteando de todos os lugares possíveis. Primeiro se culpa. Depois se pune. Também, Depois continua se também. culpando. Né? é bem assim. Compreenderemos também que por detrás das máscaras do egocentrismo
havia apenas uma criança interior ferida que estava vivendo com medo e, portanto, sem amor, e que compensava essa falta com a necessidade de se sentir superior e melhor do que os outros, pelo exercício imoderado do poder, da riqueza, da subjugação do outro. O autoconhecimento fará com que atendamos às necessidades legítimas de nossa alma, por meios saudáveis e criativos, o que trará paz ao nosso coração e relacionamentos construtivos. Então, aqui ele fala da criança interior ferida. Quem é essa criança interior ferida? Nós? É o que nós temos lá dentro de nós, né? É aquilo que o ego tenta proteger a todo custo e que nos faz, muitas vezes, reagir de formas que a gente não gosta, né? Não é verdade? Aqui está o principal benefício da conquista do autoconhecimento. Nós passamos a compreender os medos que temos e que nos fazem sofrer. Esse é um dos grandes valores que tem a gente se autoconhecer. Nós podemos transformar esses medos, tá? Desenvolvendo a coragem para enfrentá-los ou descobrindo que esses medos já não têm mais sentido na nossa vida. Não é verdade? Não tem um monte de medo que já não faz mais sentido para nós e a gente continua sofrendo por causa desses medos? Então a gente precisa conhecer esses medos e transformar eles dentro de nós. Todas as nossas reações negativas são manifestações do nosso ego tentando nos proteger, né? E às vezes ele está tentando proteger a gente de coisa que a gente não precisa mais de proteção. Não é verdade? Isso acontece muito também com aquilo que foi incutido de alguma forma no nosso inconsciente quando a gente era criança, né? Tem coisas que a gente aprende quando criança que hoje em dia a gente sabe que não tem mais sentido, né? Então a gente precisa trabalhar isso dentro de nós para que a gente não tenha medo, né? Aí começará aquela felicidade boa e gostosa, né? Quando a gente começar a se conhecer, a gente vai se livrar desses medos e a gente vai poder ser realmente feliz. A gente falou de perfeccionismo agora, não falou? Por que a gente quer ser perfeccionista? A gente quer atingir a perfeição, né? Para sair tudo certinho. Nós estamos olhando para fora ainda. Olha para dentro. A nossa essência, né? Chegar mais perto de Deus, se aproximar. Eu vou ter que discordar de vocês, pelo menos no meu ponto de vista, né? A gente quer ser perfeito para que os outros não encontrem problemas ou defeitos na gente. Exatamente. Também. Não tem nada a ver com o nosso interior. Tem a ver com aquilo que acontece lá fora. E isso eu posso dizer que eu estou descobrindo a duras penas, viu, gente? E é uma coisa muito difícil trabalhar o perfeccionismo. É difícil porque trabalhar o perfeccionismo significa você, de repente, fazer alguma coisa e tá errado, e você fala assim, tá bom, eu fiz o melhor. Em vez de se culpar por ter feito errado. Não é difícil? Pensa com um pensamento perfeccionista que você tem. É fácil pensar dessa forma? Não. Não significa não fazer o seu melhor. Significa, eu fiz o meu melhor, mas eu acho que poderia ter sido melhor. Mas para mim está tudo bem. Eu fiz o meu melhor. Quando eu começar... Posso dar um pitaco? Pode. Então, o perfeccionismo, né, o perfeccionista,
também faz parte da baixa autoestima, né? Porque a pessoa, quando tem a baixa autoestima, ela tem o perfeccionismo como uma defesa. Ela está se defendendo. Ela está. É aquilo que você está falando. Vem de fora, mas está lá dentro. Então, ela quer ser perfeita para se defender, entendeu? Então, faz parte do perfeccionismo. Para É uma, defender. Pode falar. a gente não é difícil, né, de ver. Nossa, mas o perfeccionismo faz. Quem é perfeccionista tem baixa autoestima? Sim, ele tem baixa autoestima. E é por isso que ele busca tanto esse perfeccionismo. Se esconde atrás da máscara da perfeição, né? Se esconde atrás da máscara da perfeição. Uma necessidade de fazer sempre o melhor, para não ser Sim. cobrada. Não, para se defender. Acho que é Simplesmente para se defender, para ter aquilo que o Sérgio estava falando. Ele trabalha com fora, né? Com o que está de fora, não com o que está de dentro, né? O Sérgio não estava falando toda hora, o sentimento de dentro. O perfeccionista, ele se defende dessa forma. Eu sou perfeito, então ninguém chega nele. Ninguém vai a ele. E ele cobra da mesma forma. Então é uma defesa. E aí é onde que é uma baixa autoestima. Então ele se coloca num patamar que ninguém entra. Ele Aí não é faz, atingido. ele cobra. E ele não é atingido. Então, aí você fala, isso é uma baixa autoestima? Sim. Porque numa troca, o erro é uma coisa normal. Você erra, você aprende e tá tudo certo. Vem outra pessoa e te auxilia. Ó, Compreendeu? o que tá escrito aqui no texto: havia apenas uma criança interior ferida que estava vivendo com medo. É isso aí. E Entendeu? aí, o que acontece para proteger essa criança ferida? A gente coloca aquela máscara do perfeccionismo e aí a criança está protegida atrás dessa máscara. Ninguém vai É isso aí. atacar, porque a pessoa é perfeccionista, ela faz as coisas com perfeição. Então vai atacar o quê? É isso aí. Porque assim, aquele que é perfeccionista, todo mundo fala, nem vou, né, tá tudo certo, ele é perfeito, ele tá ali, ele faz tudo direitinho, tá tudo certo. Ninguém vai. Mas e aí, como que ele é realmente? Como que tá lá? O que que tá por detrás? Quantas cobranças levando à infelicidade? É isso aí. Quanta pressão levando à Para se defender infelicidade? de tudo isso, né? Para defender essa criança, quanta coisa que ele não tem que fazer durante toda uma existência. É E aí isso o aí. autoconhecimento vai nos mostrar tudo isso. Por isso que o autoconhecimento nos leva próximo à felicidade, nos aproxima da felicidade. Porque a gente descobrindo tudo isso dentro da gente, a gente consegue fazer mudanças que tiram essa pressão, tiram essa cobrança, tiram essa culpa. A gente vai puxando as nossas máscaras, Vai vamos tirando e vamos nos tirando as libertando. máscaras. Isso. Mas você sabe qual que é um efeito colateral de tirar as máscaras? O efeito colateral que não é bom, se a gente não tomar cuidado? A gente vai descobrir que a gente não é aquilo que a gente pensava ser. Aí a gente vai ficar triste por alguns dias. Entendeu? E essa dor, essa tristeza é algo que já é a transformação. Porque se você ficasse feliz, é que você continuava no mesmo patamar. Mas quando você fica triste, que você fala assim, poxa, eu estou começando a me reconhecer, então eu quero ser diferente. Eu quero realmente ser diferente. E aí eu vou lutar. Agora, se eu abraçar a tristeza e entrar naquela coisa do coitadinha de mim, né? Aí foi embora. Mas a gente tem, na hora que a gente está sentindo essa dor, é a dor do crescimento. Então é uma dor positiva. Não é uma dor ruim. É por isso que eu falei agora há pouco. Que a gente não pode, nesse momento, é desistir. A gente precisa continuar tentando. Né? Essa dor é o sinal da transformação.
Tá bom? É isso aí. Vamos encerrar? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Falei bastante hoje. Também. Eu só queria colocar que, assim, em relação a baixa autoestima, eu estou fazendo curso de autoestima. Então, são alguns fizeram uma parte desse curso, então tá lá. O perfeccionismo faz parte de tudo isso. Como tantas outros sentimentos que temos que a gente nem para pensar que é baixo autoestima. Tá lá tudo escondidinho. Que bem. Eu só quis colocar que assim, eu estou estudando. Estou nessas descobertas, né? Também. Então vamos encerrar. Nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco durante o encontro de hoje. Que possamos refletir sobre tudo que nós falamos e tirar aquilo que nos ajudará a dar o nosso próximo passo. Nós vamos aproveitando o momento de elevação e vibrando pelo nosso planeta, mentalizando a todos aqueles envolvidos nas guerras que acontecem no nosso planeta. Que a paz possa se desenvolver no coração de cada um. Vamos vibrando pelo nosso país, para que os corações possam voltar a vibrar união, fraternidade e amor. Nós vamos vibrando pelo Pingo de Luz, por todos os seus trabalhos, por todos os seus trabalhadores, por todos aqueles que são assistidos pelo Pingo de Luz. Nós vamos vibrando pelo nosso lar, mentalizando muita luz envolvendo todos os ambientes do nosso lar. Vamos vibrando muito amor por aqueles que convivem conosco. Nós vamos pedindo permissão a Deus para vibrarmos por nós mesmos. Espíritos pequeninos, imperfeitos e necessitados do amor e da misericórdia divina. Que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.